no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5. A partir do versículo 1. Lucas capítulo 5, verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. Foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Nós temos a narrativa de Lucas no capítulo 5, trazendo na ótica dele como fora o primeiro encontro de Jesus com Pedro, como aconteceu o chamado de Pedro. Lucas narra que o chamado de Pedro vem depois de um momento extremamente desafiador, um ambiente de decepção, onde Pedro está cansado, onde Pedro está frustrado, porque ele não pescou nada. É muito importante nós entendermos que quer em Pedro, quer em Jesus, quer em Paulo, ou em qualquer outra pessoa, em mim ou em você, sempre vamos estar expostos aos grandes desafios da vida. Quando você acompanha Jesus discipulando aqueles homens, quando você acompanha Pedro na sua trajetória, e é isso que nós vamos olhar hoje, é importante você entender que a vida nunca foi fácil para ninguém, então também não será fácil para você. O que você pode é, com maestria, com sabedoria, tomar algumas decisões assertivas a ponto de amenizar os problemas da sua vida. Quanto mais assertivo você for em suas decisões, no que tange a relacionamentos interpessoais, ao que tange a sua gestão com questões materiais, inevitavelmente isso irá suavizar a sua vida. Ok? Pessoas que aprendem a administrar a sua vida de uma forma assertiva, inevitavelmente são pessoas que sofrem menos. Então, quando olhamos para isso, nós vamos ver Jesus envolto a isso, uma equipe um pouco disfuncional. Nós temos Tiago e João querendo sentar em lugares privilegiados, Pedro reclamando do acontecido, Jesus fazendo uma terapia de grupo. Ele é incompreendido por alguns na ótica de Judas, que esperava um revolucionário, certo? Tem dificuldade de lidar com André em alguns momentos, com Filipe. Sempre foi um grande desafio. Mas também para aqueles que resolveram viver com Jesus, o desafio não era diferente. E aqui eu gosto da trajetória de Lucas, porque Lucas narra algumas coisas muito particulares que aconteceram com Pedro. E o texto que eu expus para vocês aqui fala do ambiente profissional de Pedro. Pedro está preparado
ou se preparando para ir à pesca noturna, junto com seu irmão André, Tiago e João, certo? E com o pai de Tiago e João, Zebedeu. Eles têm uma pequena cooperativa de pesca. Eles sobrevivem daqui. Pedro não é aquele que sai à noite para pescar por hobby. Ele não é aquela pessoa que, se o resultado não for bom, ele tem uma outra fonte de renda. Ele é um trabalhador que sai de casa para obter resultados, para levar recursos para casa. É um serviço pesado, cansativo. Há um ambiente de insegurança muito grande. Ele precisa lidar com uma série de variáveis e de fatores, como o vento, como, certo? Não vou dizer maré porque eu estou no lago, mas há uma série, certo? Temperatura da água, uma série de fatores que poderia fazer dele alguém bem-sucedido. Me parece que Jesus já escolheu a base de seu ministério pescadores, porque eles não podem ser pessoas fracas. Pescadores precisam aprender a lidar com frustrações. Pescadores precisam aprender a lidar com o cansaço, com o ambiente, com vencer o sono, a lutar muitas vezes contra o vento. Me parece que na base de seu ministério, Jesus prepara pessoas prontas para, independente como tenha sido ontem, essas pessoas não podem desanimar, elas têm que prosseguir, elas têm que continuar.